15 regiões. Chega de adiar aquela reforma ou construção. Com a CL Constrular, você compra tudo que precisa com o melhor preço e ainda economiza na entrega. Corra para aproveitar as melhores ofertas da região. CL Constrular, a Home Center de Berimbau. O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo aqui expresso é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. A Mix Bahia FM apresenta Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte você ouve aqui. Esporte Entre Amigos. Começa agora. Jailson Santos, o Galego. Muito boa noite, minha querida Conceição do Jacuípe. Muito boa noite, minha querida Humildes no ar. Programa Esporte Entre Amigos. Com esse amigo de vocês, Jailson Santos, o Galego, Ronaldo Alves, Nailton Santana, Tico Feirense e ele de volta, né, depois de umas férias, né, merecida, o nosso amigo Zezito Oliveira de volta conosco aqui. E na técnica, Gabriel Santana, hoje 18 de março de 2024, daqui a pouquinho tudo que foi de notícias no mundo internacional, nacional e da nossa região, sempre com destaque para a dupla Bavi que vai decidir, né, o Campeonato Baiano. Deu a lógica, deu aquilo que a gente estava falando aqui a semana toda, Barcelona e Jequié não seria páreos, né, para Bahia e Vitória esse ano, porque esse ano a coisa foi mais embaixo. Bahia e Vitória resolveram colocar os times titulares, só não na primeira rodada e na segunda, que o Bahia não jogou com seu time titular, jogou com a equipe sub-20, mas depois de sair não perdeu pra ninguém e só deu aí a dupla Bavi. Quarta-feira tem Bahia e Vitória pelo Nordestão, falar do campeonato municipal daqui de Conceição do Jacuípe, o campeonato estourado que está tendo o maior sucesso em público, em tudo. Então, um campeonato maravilhoso, o campeonato municipal daqui de Conceição do Jacuípe. Boa noite, meu amigo. Zezito Oliveira. Boa noite, galera da minha querida Berimbau, galera de Humildes e região que está nos ouvindo. Estamos aqui de volta no programa Esporte Entre Amigos, depois de uns 8 dias de férias aí para dar uma descansada, mas sempre acompanhando as transmissões aqui da nossa equipe. E vamos falar aqui, olha, começando a falar aqui hoje da besteira do tal do Piquerez. O Piquerez do Palmeiras perdeu o voo e é desconvocado da seleção uruguaia. O lateral foi cortado para o jogo da seleção básica contra a Costa do Marfim. Vamos ao caso aqui. Sim, o lateral esquerdo Piquerez do Palmeiras foi cortado da lista de convocados da seleção uruguaia para os jogos da data FIFA. Motivo: o cara perdeu o voo. Mas já viu, rapaz? Portanto, Piquerez perdeu o voo que iria para a Europa, onde o Uruguai vai enfrentar em 2 amistosos a seleção basca e a seleção da Costa do Marfim. Em uma apuração do jornal O Globo, o voo do Piquerez estava marcado inicialmente para esta segunda-feira, 18 horas, mas a Federação Uruguaia de Futebol teria enviado um e-mail ao Palmeiras e uma mensagem ao jogador para que o voo tinha sido adiantado para domingo com uma nova programação. Com isso, a remarcação obrigaria o embarque imediato do lateral esquerdo e assim o Verdão entrou em contato com a Federação Uruguaia para ver o que poderia ser feito e disse que ainda providenciaria outro voo para Piquerez. Mas a comissão técnica de Marcelo Bielsa optou por tirar o lateral esquerdo da lista de convocados. Então, o jogador foi desconvocado da seleção por motivo de ter perdido um voo, galera. Até que o Palmeiras, ele até que estava tentando negociar outro voo aí para o Piquerez, mas o Marcelo Bielsa, o treinador da equipe da seleção do Uruguai, ele tava até, tava querendo que o Piquerez ficasse, que ele já tinha 2 jogadores na posição, tinha o Mina, né, o lateral esquerdo, que joga no Flamengo, e o outro atleta. Enfim, o certo é que perdeu o voo e o treinador não quis saber de mais nada, né? Cortou o atleta e vai ficar aí à disposição do Abel Ferreira para as finais, né? As semifinais aí do Campeonato Paulista, Zezito.
18 horas 8 minutos. 18 horas 8 minutos. Mandar um abraço aqui. Essa turma toda da Masa que tá ligadão aí no programa Esporte Entre Amigos. Toninho Pistoleiro de Birimbau. Van Vaqueiro. Emily Seca da Moda. Eduardo. Sim Zero Álcool. Lucas Pezão. Zói Furador. Pipeiro. Gilson. Miguel Beija Pedra. Ailane. Regi, o homem traído. Carlos, atrasalado. Rapaz, esse negócio de apelido é complicado, é problema, viu? É apelido demais, meu irmão. 18 horas 9 minutos aqui em Berimbau. 18 horas 9 minutos. Falar aqui de ontem, né? Do jogo do Vitória contra a equipe do Barcelona. Vitória que goleou a equipe de Ilhéus no estádio Manuel Barradas. E classificou para a final do Baianão. Vitória bate o Barcelona de virada e confirma a classificação para a final do Campeonato Baiano. Vitória está de volta à final do Campeonato Baiano, em partida disputada contra o Barcelona de Ilhéus na tarde desse domingo. O rubro-negro não começou bem, chegou a ficar atrás do placar, mas buscou a virada. Venceu por 4-1 e confirmou a vaga para decidir o título contra o Bahia. Jadson Sergipano marcou para a Onça Pintada e o rubro-negro balançou as redes com Oswaldo Camutanga, Alejandro e Matheus Gonçalves no Barradão. Os primeiros 45 minutos foram pouco animadores no Barradão. O Vitória viu suas principais referências ofensivas em tarde apagada e não conseguiu se impor dentro de campo. Do outro lado, o Barcelona de Ilhéus também não teve grande atuação, mas conseguiu abrir o placar com Jadson Sergipano. Após cobrança de escanteio, a bola parada também foi a única forma com que o rubro-negro levou perigo. Mas nas cobranças de Zeca e Camutanga não balançaram as redes. O segundo tempo, o Vitória voltou sem mudanças para o segundo tempo, mas com uma nova postura, o que foi suficiente para buscar a virada. Sem muita demora, aos 10 minutos, Rodrigo Andrade sofreu pênalti convertido por Oswaldo. E já aos 17 minutos, o Leão virou com Camutanga. O Barcelona sentiu o golpe e sofreu o terceiro gol dos pés de Alejandro e o quarto em finalização de Matheus Gonçalves no último lance do jogo. Público no Barradão, 23.063 espectadores, público total de 23.287, uma renda de R$ 566.865. O Vitória e Bahia vão decidir o título do Campeonato Baiano de 2024 em 2 partidas. No dia 31 de março, o rubro-negro será mandante no Barradão. O jogo da taça será uma semana depois, dia 7 de abril, com mando de campo do Tricolor na Arena Fonte Nova. Vale lembrar que a única vantagem do Bahia é fazer o segundo jogo da final em casa. Em caso de empate, ao fim dos 180 minutos, o campeão será conhecido na disputa de pênaltis. Então tá aí, Bavi, depois de 6 anos, esse Bavi promete. Esse Bavi promete muitas emoções, um clássico dos milhões, maior clássico do Norte-Nordeste, um dos maiores do Brasil. E a equipe do Bahia e a equipe do Vitória vai com tudo para conseguir o título. Bahia, que é o atual campeão baiano, né, 50º título o Bahia tem de campeão regional. E o Vitória vai aí em busca, né, de quebrar aí 6 anos sem ir à semifinal, sem ir à final do Campeonato Baiano. Promete, né, Zezito, essa decisão? Depois de uma atuação péssima do primeiro tempo, o Vitória conseguiu se recuperar na segunda etapa e venceu o jogo sobre o Barcelona. E no segundo tempo garantiu goleada de 4-1 de virada. E no próximo jogo, provavelmente nós teremos, galera, o que todo mundo previa, que a decisão do campeonato seria Bahia ou Vitória. Então tá aí, Bahia e Vitória na decisão do campeonato. Indiscutivelmente. Indiscutivelmente, né? Que a quarta-feira já é outro jogo, é Bahia e Vitória pela Copa do Nordeste. E aí, torcedor, vocês que pretendem ir à Fonte Nova domingo, já esgotaram os ingressos, viu? Não tem mais ingresso, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E Condé comemora a final após jejum e avalia jogo de altos e baixos do Vitória. Pior tempo da temporada. Depois de uma atuação ruim na primeira etapa, que colocou a vaga na final em risco, o Vitória se recompôs contra o Barcelona de Ilhéus. E de virada goleou a equipe de Ilhéus por
1. Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Léo Condé ressaltou a volta por cima, depois de um primeiro tempo apagado, e enfatizou os erros da equipe, que foi para o intervalo em desvantagem no placar, após gol de cabeça de Jadson Sergipano. Uma partida de 2 tempos, né? A gente fez um primeiro tempo muito abaixo daquilo que a gente normalmente apresenta. Acho que teve de tudo, um pouco, muito calor, um adversário que marcou muito bem. Quero parabenizar o Betinho, que fez um ótimo trabalho no Barcelona. Equipe muito bem treinada, ressaltou o Condé. Nossa equipe jogou bem abaixo do que normalmente joga. Erramos muito, não fizemos as melhores escolhas. Quando tinha a bola, aceleramos nos momentos errados. Marcamos mal na fase defensiva. Isso tudo foi corrigido no intervalo. Conversamos sobre tudo isso. Demos uma sacudida no vestiário e voltamos para o segundo tempo dentro do padrão que normalmente nossa equipe joga. A gente marcou alto, encurtou o espaço do jogador da bola e com a posse fomos mais assertivos. Fizemos um segundo tempo primoroso. Rodrigo Andrade teve mais liberdade para pisar na área e sofreu um pênalti. É aquilo que a gente estava falando aqui. Nem sempre as equipes vão jogar 100% todos os jogos. Vai ser mil maravilha. Vai ter oscilações, claro, evidente. Jogadores não são de ferro, né? Então não pode se esperar dos jogadores estar no índice de acerto todos os jogos. Todos os jogos vai acontecer erros, vai acontecer que o cara não está num dia bom, não está no dia dele. E aconteceu com o Vitória ontem, né? O Vitória fez no primeiro tempo ruim, reconhecido pelo treinador, isso que importa, e um segundo tempo maravilhoso. O Barcelona é uma equipe que eu sempre aqui elogio o esquema tático do Betinho, e sempre foi assim, desse jeito. O Barcelona, desde quando ele entrou na primeira divisão, que tem uma postura tática defensiva muito forte. É difícil fazer gol no Barcelona. E ontem a equipe do Vitória fez 4 gols na equipe do Vitória, na equipe do Barcelona. Então, parabéns aí ao Vitória, parabéns ao Sport Clube Bahia, né, Zezito Oliveira, por ir decidir, ter mais uma decisão do campeonato. E a torcida já estava com saudade, viu? Os torcedores, Carlos Rosa, já estava com saudade. Campeonato Baiano, mas já estava com saudade de ter essa decisão. E vai ser 2 casas cheias, tanto no Barradão como na Fonte Nova, Zezito. E ainda interessante de tudo é que Léo Condé ainda teve tempo para testar algumas variações no fim da partida. Com o placar praticamente definido, ele promoveu a entrada de Zé Hugo, Caio Dantas, Matheus Gonçalves, Caio Vinícius e o Luan. O Galego, Luan, qual é a situação de Luan? Ele está vendo Vitória como um grande promessa e está no banco. Qual caso? Tu sabe dizer alguma coisa sobre Luan? Rapaz, a situação do Luan... Um grande jogador, um cara de... Tem talento, mas muitas resenhas lá do sul do país, principalmente do Rio Grande do Sul, a imprensa de lá batendo muito forte no Luan, dizendo que o Renato Gaúcho teria, né, ficado com medo de colocar o Luan e o Luan ser pego no exame antidoping. Então ele quis dizer o quê? Que o Luan anda ostentando e anda fazendo besteira, cheirando pozinho, né? Fora das 4 linhas. Então é meio complicado. Mas a diretoria do Vitória já sabia do conceito do atleta. Já sabia que o atleta passa e está passando por isso. Então contratou sabendo, né, correndo o risco. E não é à toa para ele sair de lá assim fácil, não é. Tem alguma coisa errada, tipo. Não é isso? Então é complicado. Então eu falei aqui que o Luan precisa de um psicólogo, né, para poder ser tratado. Primeiro, numa situação dessa, tem que tratar o homem, né, pra vida. Dá mais uma chance de tratar o homem. Luan, você quer alguma coisa no futebol, na sua vida? Quero. Então você vai ter que ficar aqui. Vamos passar uns tempos aqui. Embora. E depois, né, vamos ver o que vai acontecer, Zezito Oliveira. E o Vitória tem um compromisso dessa quarta-feira lá na Arena Fonte Nova. O clássico ele vai pela Copa do Nordeste e vai enfrentar, me parece que quem é, goleiro, na quarta-feira, quem é, Gabriel? E os comandantes do Vitória, eles estão na 3ª posição com 8 pontos atrás de River e Sport na Copa do Nordeste. Quarta-feira o Vitória vai encarar a equipe do Bahia. É Bahia e Vitória, quarta-feira, Copa do Nordeste. Bahia e Vitória, 21h30. Ingressos já totalmente vendidos, não tem mais ingresso para o jogo de quarta-feira. E a arbitragem é da FIFA, viu? A arbitragem
da FIFA apita clássico Bavi na Fonte Nova pela Copa do Nordeste. Após se classificarem para a final do Campeonato Baiano, Bahia e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira, no segundo Bavi da temporada. O duelo pela sexta rodada da Copa do Nordeste está marcado para 21h30, na Arena Fonte Nova. No primeiro clássico de 2024, o Leão venceu de virada por 3-2 no estádio do Barradão, pela primeira fase do Campeonato Baiano. E quem apita o Bavi é o árbitro pernambucano, Rodrigo José Pereira de Lima, que pertence ao quadro de arbitragem da FIFA. Ele terá como assistente Clóvis Amaral da Silva e Carla Renata Cavalcante, de Santana, ambos também de Pernambuco. O quarto árbitro será o baiano Bruno Pereira Vasconcelo. José Alexandre Barbosa Lima, do Rio de Janeiro, ficará como assessor, enquanto o baiano Ademilton Piedade Carigé assume a função de analista de campo. Então tá aí a arbitragem já prontinha. É o árbitro da FIFA que vai apitar o clássico Bavi, quarta-feira. Ontem, parte das emissoras baianas estava criticando a arbitragem daqui da Bahia, no Bavi de ontem. Falava-se do pênalti a favor do Vitória, que foi ridículo, né? Que a bola não foi pênalti, eu não vi, a gente estava narrando ontem, estava na transmissão lá aqui em Conceição do Jacuípe, mas a gente não viu o lance do gol, da penalidade máxima a favor do Vitória. Tava metendo pau, né? Os caras já gostam disso, já cutucando cobra para poder ter um árbitro de fora para apitar o Bavi. 18h20, tem comercial? Gabriel Santana, tem comercial. Não saia daí, o programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho o campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho o Campeão. Presente no seu dia a dia, localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes, na direção de Duinha e Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem no Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. É mês do consumidor na CL Constrular. E para você aproveitar ainda mais, preparamos uma super oferta. Entrega grátis em mais de 15 regiões. Chega de adiar aquela reforma ou construção. Com a CL Constrular, você compra tudo que precisa com o melhor preço e ainda economiza na entrega. Corra para aproveitar as melhores ofertas da região. CL Constrular, a Home Center de Berimbau. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão, em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho.
Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na rua Senador Quintino, número 2912. Telewat 75992307706. Falar com Nilson. O Volta às Aulas já começou e tudo da lista de material escolar do seu filho, a Rabisco Papelaria tem. Cadernos, agendas das melhores marcas, as melhores canetas e lápis, só tem na Rabisco Papelaria. Mochilas, estojos e material especializado para curso técnico, só na Rabisco Papelaria. Venha pra Rabisco Papelaria, faça seu orçamento que garantimos qualidade e o melhor preço da região. E ainda parcelamos toda a lista em até 10 vezes sem juros no cartão. A Rabisco Papelaria fica na rua João Hipólito de Azevedo, ao lado do Banco do Brasil, em Conceição do Jacuípe. Rabisco Papelaria, tudo de material escolar em um só lugar. O sonhado cantinho de descanso, longe da correria da cidade, está a um passo de ser seu. A FTE Empreendimentos está lançando a segunda etapa do loteamento Maravilha no Canto Verde. Lotes demarcados a partir de 200 metros quadrados, em contato direto com a natureza, com toda a infraestrutura, meio-fio, rede de energia, água e internet. Lotes 100% regularizados, com financiamento próprio. Adquira agora o seu lote e só pague a primeira parcela depois do carnaval. Ligue agora e agende uma visita. 759-9178-3348. 759-8292-0101. Macetando, de ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando, macetando. Descubra a qualidade e variedade em materiais para construção na Pedreira Bastos, oferecendo uma gama completa de produtos, britas de diferentes granulometrias, de meia, 3/8, 3/4, 5/8, 7/8 e mais pó de pedra, BGS, matacão, pedra amarroada e pedrisco. Com excelência em serviço e ampla seleção de materiais, a Pedreira Bastos é a escolha ideal para as suas necessidades de construção. Construa com confiança, construa com a Pedreira Bastos. Descubra a qualidade e variedade em materiais para construção na Pedreira Bastos, localizada na Estrada do Feijão, BA 052, Distrito Governador João Durval Carneiro, Feira de Santana. Telefone para contato é o 75-3011-2754. No Instagram, @pedreira_bastos. Vereador Professor Ivan Derg, atuante na cidade de Feira de Santana, que tem compromisso com seu mandato, vem trabalhando incansavelmente pela educação, saúde, associativismo e o melhor para o município e a cidade como um todo. Vereador Ivan Derg, lutar para transformar. Mix Bahia FM 89.9. O programa Esporte Entre Amigos está de volta. Aqui na sua Mix Bahia FM. Jailson Santos, o Galego. Sou eu, de volta às 18 horas 27 minutos. 18 horas 27 minutos aqui em Conceição do Jacuípe. E já voltando falando do grande campeonato municipal de Conceição do Jacuípe. Tivemos rodada ontem aqui no Roseirão. O Corinthians venceu a equipe do Sapé na estreia das ambas equipes. Corinthians 1, Sapé 0. E o jogo que teve cobertura ao vivo da Mix Bahia. Ili Curitiba 1, Palmeiras 3. Ili Curitiba 1, Palmeiras 3. Então, a rodada segue no próximo final de semana com Barcelona e Nova Brasília. Barcelona e Nova Brasília a partir das 13h30 e às 15h30 Canaã do Bessa e RVC.
C. Esse é o jogo que vamos transmitir, Canaã do Bessa e RVC. Então, torcedor, jogaço de bola ontem a equipe do Palmeiras predominou, né? Na verdade, o Palmeiras ontem deitou e rolou frente à equipe do Ili Curitiba, que só teve duas oportunidades em uma, do centroavante Marconi no primeiro tempo, que perdeu 2 gols, né, na cara do goleiro, mas não vamos deixar de dar méritos ao goleiro da equipe, o Raí, da equipe do Palmeiras, que muito bem, né, acertou o canto esquerdo do seu gol, e aí foi a grande chance, talvez as 2 melhores chances da partida da equipe do Ili Curitiba, que depois tomou o gol, né, e no segundo tempo, aonde o Palmeiras veio pra cima, né, veio pra matar o jogo, e até a gente tava falando, quem não faz, toma. E aí a equipe do Ili Curitiba empatou com o Marconi, e aí eu falei, então não tem nada decidido, né, agora só Deus sabe que tudo pode acontecer. Enfim, Palmeiras virou novamente 2-1, o Davi estava no banco de reserva, entrou para incendiar o jogo, para mim foi o melhor jogador em campo, só no segundo tempo o Davi fez isso, imagina se tivesse participação desde o início do jogo. Me lembra muito o Ronaldo Alves, né? Conhece aí o Nengo Coió, a habilidade que aquele Davi tem. Ele me lembra muito o Nengo Coió, que jogou no Fluminense de Feira, filho do nosso amigo Nengo Coió. Então deu a lógica, deu o time melhor em campo, quem se comportou melhor em campo, a equipe do Palmeiras, que tem alguns jogadores conhecidos, como Fal, né? Atletas conhecidos na equipe, o Breno também, que fez um golaço também ontem na equipe do Palmeiras, e deu o time que melhor se comportou, que estava querendo um gol, estava querendo sempre o gol durante os 80 minutos aqui no Roseirão. Palmeiras 3, Ili Curitiba 1. E o campeonato tem um apoio de Rosalvo, Bahia, Vereadora Fairuze, de Chico da Galinha, o Sucão, Lanchonete, Aceiteria, Rua Sérgio Cardoso, número 5, ao lado da Prefeitura, Ascaver, 30 anos, LR, Engenharia, Empresa Benefícios para Todos, Posto de Lavagem Berimbau 1 e 2, o 1 na BR-101 e o 2 na BR-324, quilômetro 538, Escola e Academia Millennium, Vereador André do Picado, Ouro Verde, Serviço de Coleta e Saneamento Limitada, Vereador Borrego, o Homem do Povo. Olá, meu amigo Dr. Rogério Correa, Vereador Bilu de Amélia Rodrigues, o homem que trabalha. De Tudo, Serviços de Apreensão de Animais, Supersom Irã Lima, Vereador Oséias, o Negão de Tirar o Chapéu, Lucas Pires, da 4 Estrada, Vereador de Amélia Rodrigues, Jorda do Espetinho, o Tempero Diferenciado, Asta CJ, Associação dos Taxistas de Conceição do Jacuípe, 27 anos, Posto Santa Rita, Ili Curitiba, Berimbau, Rabisco Papelaria, Só Antenas, sua TV com a imagem digital, Secretaria de Esporte e Cultura de Conceição do Jacuípe, Prefeitura Municipal de Conceição do Jacuípe, Governo, uma cidade para todos. Então tá aí, galera, campeonato pegando fogo aqui em Conceição do Jacuípe, presença de público maravilhosa, né? O público ontem aqui no Roseirão foi um espetáculo. Nem jogos aí da primeira divisão do Campeonato Baiano tem um público desse que nós estamos tendo aqui no estádio do Roseirão em Conceição do Jacuípe. Um espetáculo, né? E parabenizar as mulheres aqui de Conceição do Jacuípe gostam do futebol, tá lá presente todos os domingos, a presença da torcida do Palmeiras fantástica, Ili Curitiba também com a sua torcida. Enfim, o campeonato tá bom, graças a Deus, campeonato maravilhoso. Agradecer aí a Liga daqui de Conceição do Jacuípe, Secretaria de Esporte e Cultura e Lazer de Conceição do Jacuípe, enfim, todos estão de parabéns, né? E a prefeita Tânia Yoshida, que vem fazendo um trabalho maravilhoso. 18 horas 33 minutos, 18h33. Você tem alguma, Zezito Oliveira? Clube Lazer aí de Berimbau, daqui de Berimbau, que está organizando esse evento, que de qualquer maneira agrega e leva
o público ao estádio, que é uma atração, que não estava tendo nada, que estava morto, o estádio praticamente estava abandonado, mas a prefeita, junto com a Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, se uniram, conseguiram dar esse grau aí, o estádio está uma maravilha, e parabenizar o pessoal organizador desse grande evento aqui na cidade de Conceição do Jacuípe, galera. Com certeza, Zezito Oliveira. 18 horas e 33 minutos, elogiado por Ceni, Juba destaca polivalência, projeta Bavi, né? Destaca a polivalência e projeta Bavi. O site também erra aqui, se a gente não for esperto. O meia Luciano Juba foi bastante elogiado pelo técnico Rogério Ceni após o triunfo de 4-1 sobre o Jequié no último sábado, na Arena Fonte Nova. O jogador que vinha atuando improvisado na lateral esquerda, dessa vez atuou no meio de campo como homem de criação. Após a partida, Juba destacou, né, ser o cara polivalente e afirmou que está treinando várias variações para poder atuar onde o treinador desejar. O professor vem trabalhando a gente ali em algumas posições. Graças a Deus, com bastante trabalho, a gente vai conseguindo adaptar, vai conseguindo fazer bem o que ele vem pedindo. E fico muito feliz por poder estar atuando em mais de uma posição. Como falei, é bastante trabalho, é seguir do mesmo jeito para que nas próximas oportunidades que a gente tiver, em qualquer que seja a posição, a gente possa estar dando o nosso máximo para ajudar a equipe do Bahia da melhor maneira possível, disse. Eu fico bastante feliz pelo elogio do professor. Como falei, ele vem trabalhando a gente ali nessa função do meio. Estou podendo cumprir bem o que ele vem pedindo ali. É aquilo, Zezito, torcedor. A posição do Luciano Juba é essa aí, cara. Né? Ele joga muito bem fazendo essa função de meia atacante, de meia para abastecer os atacantes na área. A prova disso que o centroavante do Bahia, o Oscar, fez 3 gols, né? Hat-trick, né? Do Estupião, o Oscar Estupião, marcou 3 gols e bolas chegadas do Luciano Juba. Muito do Luciano Juba. Né? Ademir, né, que deu... Duas assistências de Ademir e uma do Juba. Nesses passos, nessas assistências que deram ao Oscar, a bola passou pelo Luciano Juba. Então é a posição dele, ele atuou muito bem no Sport Recife, quando esteve lá no Sport, e aí coloca ele de lateral esquerdo quando, né, não tiver jeito, e aí bota ele lá pra fazer aquela função de ala. Agora, claro e evidente, está congestionado o meio de campo da equipe do Bahia. É dor de cabeça, mas é uma dor de cabeça boa, Zezito Oliveira, né? Com certeza, o Rogério Ceni, infelizmente ele está conseguindo acertar e já conseguiu fazer um padrão da equipe do Bahia, porque há dias atrás, há meses, torcedor algum era capaz de escalar um time do Bahia. Apesar de ele estar usando 2 times para cada competição, praticamente 2 ou 3, porque cada competição ele está usando um time diferente. Então, tá dando rodagem àqueles atletas, a todos eles, dando oportunidade, e é isso aí. Bahia firme na conquista da Copa do Nordeste e do Campeonato Baiano. E o Bahia e outros 3 times da Série A monitoram o zagueiro do Santos. A primeira janela de transferências encerrou, mas o Sport Clube Bahia segue atento ao mercado em busca de reforços para a próxima janela. Uma das prioridades é a contratação de um zagueiro que atue pelo lado direito. De acordo com a informação do canal Barabaea, o esquadrão está monitorando o zagueiro Joaquim, de 24 anos, que pertence ao Santos. Além do Tricolor, o Atlético do Paraná, Atlético de Minas, Corinthians e clubes da Europa demonstram interesse no atleta. Natural de Nova Era, Minas Gerais, Joaquim Henrique Pereira Silva foi revelado nas divisões de base do RT Minas Gerais e acumula passagens também por Paulista, Muricy de Alagoas, São José de São Paulo, Botafogo da Paraíba. Em 2021 foi contratado pelo Cuiabá, disputando 9 partidas pelo time principal. Na primeira passagem, sendo emprestado ao Botafogo de São Paulo no início de 2022, atuando 14 partidas. Então tá aí o zagueiro Cuiabá, o zagueiro Joaquim, que foi revelado no RT, teve uma bela passagem pelo Cuiabá. Gostei muito quando o Joaquim atuou pelo Cuiabá no Campeonato Brasileiro do ano retrasado, né? O Santos pegou, comprou o passe e tá lá na Vila Belmiro. E o Bahia, claro, é evidente,
está correndo atrás e precisa de pegar, né, contratar um zagueiro o mais rápido possível, Zezito Oliveira. 18 horas e 38 minutos. 18 e 38 e meia. Meia do Vitória vira dúvida para o Bavi. Reforços podem estrear. Além do volante Dudu, que está suspenso pelo acúmulo de 3 cartões amarelos, o Sport Clube Vitória pode ter outro desfalque para o Clássico Bavi, marcado para quarta-feira às 21h30, na Arena Fonte Nova pela 6ª rodada do Campeonato da Copa do Nordeste. O meia Daniel Júnior foi vetado do duelo contra o Barcelona no último domingo, após sentir dores no aquecimento. O técnico Léo Condé falou sobre a situação do atleta. O Daniel sentiu no aquecimento, a gente perdeu um jogador importante de composição de elenco, ele tem entrado bem. É um jogador que tem sido importante. Tomara que não seja nada grave. São situações que acontecem. Disse o treinador após a vitória por 4-1 sobre o Barcelona de Ilhéus. O Sport Clube Vitória volta a campo quarta-feira, no grande duelo na Fonte Nova, diante do Bahia. Em relação ao jogo de quarta-feira, a gente tem 2 dias para avaliar. Vamos ter alguns jogadores à disposição. Estamos observando quem estiver melhor do ponto de vista físico, a gente deve levar para o jogo. E aí vai depender do que o jogo apresentar, da estratégia que vai ser montada. Então tá aí, Daniel Júnior pode ser desfalque contra o Bahia, mas tem os atletas aí, Luiz Adriano, Naldi, né? Então tem alguns atletas que já estão à disposição do Léo Condé. Lembrando que estamos na promoção, né? Vocês vão ligar para cá, mandar seu áudio para aqui pro Zap da rádio e vai dizer quem vai ser o campeão baiano. Agora tá aí, né? Bavi, Bahia ou Vitória? Mande seu áudio e vai concorrer a prêmios. O áudio da rádio é esse aí, ó. Participe do programa Esporte Entre Amigos. Mande seu áudio agora para o 759-8154-1406 ou 759-9865-9632. Tem comercial? Tem comercial. Não saia daí. O programa Esporte Entre Amigos volta já. Aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho o campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho o Campeão. Presente no seu dia a dia. Localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes. Na direção de Duinha e Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem. No Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. É mês do consumidor na CL Constrular. E para você aproveitar ainda mais, preparamos uma super oferta. Entrega grátis em mais de 15 regiões. Chega de adiar aquela reforma ou construção. Com a CL Constrular, você compra tudo o que precisa com o melhor preço e ainda economiza na entrega. Corra para aproveitar as melhores ofertas da região. CL Constrular, a Home Center de Berimbau. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes,
O Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão, em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na Rua Senador Quintino, número 2912. Telewhats 75992307706. Falar com Nilson. O Volta às Aulas já começou e tudo da lista de material escolar do seu filho, a Rabisco Papelaria tem. Cadernos, agendas das melhores marcas, as melhores canetas e lápis, só tem na Rabisco Papelaria. Mochilas, estojos e material especializado para curso técnico, só na Rabisco Papelaria. Venha pra Rabisco Papelaria, faça seu orçamento que garantimos qualidade e o melhor preço da região. E ainda parcelamos toda a lista em até 10 vezes sem juros no cartão. A Rabisco Papelaria fica na Rua João Hipólito de Azevedo, ao lado do Banco do Brasil, em Conceição do Jacuípe. Rabisco Papelaria, tudo de material escolar em um só lugar. O sonhado cantinho de descanso, longe da correria da cidade, está a um passo de ser seu. A FTE Empreendimentos está lançando a segunda etapa do loteamento Maravilha no Canto Verde. Lotes demarcados a partir de 200 metros quadrados, em contato direto com a natureza, com toda a infraestrutura, meio-fio, rede de energia, água e internet. Lotes 100% regularizados, com financiamento próprio. Adquira agora o seu lote e só pague a primeira parcela depois do carnaval. Ligue agora e agende uma visita. 759-9178-3348. 759-8292-0101. Macetando, de ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando. Descubra a qualidade e variedade em materiais para construção na Pedreira Bastos, oferecendo uma gama completa de produtos, britas de diferentes granulometrias, de meia, 3/8, 3/4, 5/8, 7/8 e mais pó de pedra, BGS, matacão, pedra amarroada e pedrisco. Com excelência em serviço e ampla seleção de materiais, a Pedreira Bastos é a escolha ideal para as suas necessidades de construção. Construa com confiança, construa com a Pedreira Bastos. Descubra a qualidade e variedade em materiais para construção na Pedreira Bastos, localizada na Estrada do Feijão, BA 052, Distrito Governador João Duval Carneiro, Feira de Santana. Telefone para contato é o 75-3011-2754. No Instagram, @pedreira_bastos. Vereador Professor Ivan Derg, atuante na cidade de Feira de Santana, que tem compromisso com seu mandato, vem trabalhando incansavelmente pela educação, saúde, associativismo e o melhor para o município e a cidade como um todo. Vereador Ivan Derg, lutar para transformar. Pessoas inteligentes só ouvem a Mix Bahia FM 89.9. O programa Esporte Entre Amigos está de volta. Aqui na sua Mix Bahia FM. Jailson Santos, o Galego. Sou eu,
de volta, 18 horas e 47 minutos aqui em Berimbau, 18h47. E já temos áudio, né? Só foi falar da promoção aí, de quem vai ser o campeão baiano. Temos áudio, vamos lá, boa noite, meu irmão. Boa noite, Jailson Santo. Boa noite aí para meu amigão Zezito. Seja bem-vindo, Zezito, mais uma vez, meu irmãozinho. Tamo junto. Um abraço para Nath Santana, Gabriel e todo ouvinte do Esporte Entre Amigos, Formiguinha e Família ligadinho nesse programa estourado, maravilhoso. Jailson, graças a Deus deu tudo certo, né? Ganhamos, classificamos. Agora, o que eu tenho a dizer é que as sardinhas que se segure, viu, sardinha? Você estava secando pro leão não ir, mas vocês podem secar, mas não deu certo. Se prepare. A porradinha é certa, viu? Se prepare. A fonte nossa, quem manda lá é o leão. O leão vai comer sardinha. Entendeu? Valeu, Jailson. Deu tudo certo. Sardinha que se segure. Valeu? Aquele abraço aí, meu irmão. Uma boa noite pra você aí, toda a família. E um abraço pra toda a galera do Esporte Entre Amigos. Fica com Deus. Tá aí, meu amigo Formiguinha. É isso aí, Formiga. Agora é a hora, né? Tem aquele ditado, rapaz, que me recorda a memória, de tirar as crianças do meio dos adultos, né? É a hora da onça beber água. Bavi no Campeonato Baiano, Bavi na Copa do Nordeste, quarta-feira. Muitos Bavis virão, viu? Tomara, é bom que movimenta o estado da Bahia, movimenta os torcedores da dupla Bavi, né? Que vai fazer essa grande decisão, que eu tenho certeza que a Fonte Nova vai estar lotada. Vai ser quase 50 mil torcedores na Fonte Nova, vai ser mais de 30 mil torcedores no Barradão. Enfim, a resenha tá sendo boa, só se fala isso. E também no Bavi de quarta-feira, né, Zezito Oliveira? Com certeza, galera. Aqui veio a notícia aqui do Vitória, a notícia interessante. Em entrevista a um site, o presidente Fábio Mota falou sobre a parceria do Esporte Clube Vitória com a equipe do Itabuna. Segundo ele, é interessante para os dois lados. E o Vitória deve emprestar jogadores, principalmente os jogadores do Sub-20, para disputar o Campeonato Brasileiro da Série D pelo Dragão do Sul. E com isso ganhar mais bagagem. A quarta divisão vai começar no dia 21 de abril. Segundo ele, é uma parceria que está na construção e interesse dos dois, porque também tem o Campeonato Sub-20, então o Vitória, que está voltando às suas origens, galera, revelando jogadores de base, fazendo parceria com a equipe do Itabuna, no intuito de fazer dinheiro, né? Revelar jogador para fazer dinheiro, que foi sempre o ponto forte da equipe do Vitória. Pois Zezito, um ponto fundamental nisso aí, o Itabuna não iria disputar o Campeonato Brasileiro da Série D, depois do Vitória chamou, né, o presidente aí do Itabuna e deu essa sugestão para que jogasse com a equipe Sub-20, que será uma boa para a equipe do Itabuna, né? Colocar a equipe Sub-20, o Itabuna ficou em uma situação complicada em relação a grupos, né? Que já saiu aí os grupos da Série D. O Itabuna vai pegar 3 times do Rio de Janeiro, vai pegar a Portuguesa do Rio, vai pegar o Audax, vai pegar a Nova Iguaçu, que é a sensação do Campeonato do Rio de Janeiro. Nova Iguaçu ontem ganhou a equipe do Vasco e eliminou a equipe do Vasco da Gama. Então a logística do Itabuna é complicada. É complicadíssima essa logística do Itabuna, mas a ideia é louvável. Vamos torcer que o Itabuna possa pelo menos classificar nessa primeira fase aí. E eu acho que nessa parceria a equipe do Vitória vai oferecer as instalações do Barradão, porque o jogo vai ser tudo disputado lá em Pituaçu, galera. Então é muito interessante e muito proveitoso essa parceria do Vitória com a equipe do Itabuna. Com certeza, Zezito Oliveira. E Bahia se reapresenta e inicia a preparação para o Bavi pelo Nordestão. Após golear o Jiquié no último sábado por 4-1 na Arena Fonte Nova e garantir classificação para a semifinal do Campeonato Baiano, o elenco do Esporte Clube Bahia voltou aos trabalhos na manhã desta segunda-feira e iniciou a preparação para o Clássico Bavi, quarta-feira, às 21h30 na Arena Fonte Nova pela 6ª rodada do Campeonato do Nordeste. Os jogadores ficaram livres para fazer ativação na academia e depois seguiram para o campo, onde realizaram uma atividade de força,
sob o comando do preparador físico Danilo Augusto. Na sequência, Rogério Ceni fez um treino de passe em campo reduzido, além de movimentações ofensivas, e concluiu com finalizações. Nesta terça-feira, o grupo volta aos trabalhos, mas no período da tarde. Os laterais Cicinho e Ryan, o volante Sidney, o meia atacante Roger Gabriel, seguiram seus respectivos tratamentos na fisioterapia e academia. Então tá aí, Bahia voltou aos trabalhos para esse grande jogo, quarta-feira na Fonte Nova, né? Casa lotada, não tem mais ingresso. Vocês que querem ir à Fonte Nova, não vai ter ingresso, viu? Ingressos já foram medidos, então não precisa ter agonia, dizer, tem que assistir, né? Na TV. 18h53, tem algumas da Zito Oliveira. Fábio Mota confirma investidas por Condé, mas garante permanência. Recentemente surgiu as informações de que o técnico Léo Condé foi sondado pelo Botafogo para assumir o lugar de Thiago Nunes, mas recusou a investida e decidiu permanecer no Vitória. Em entrevista na última semana, o presidente Fábio Mota foi questionado sobre as críticas ao trabalho do treinador e frisou que grande maioria da torcida está ao lado do treinador. Léo Condé tem a grande maioria da torcida ao lado dele. A minoria faz muito barulho, né? E isso acaba repercutindo. Ele chegou e entregou os resultados ao clube. Continua prestigiado. Então tá aí aquilo que a gente comentou aqui, a gente não vai querer repetir. O Léo Condé vai assumir, vai ficar na comissão técnica do Vitória, pelo menos aí até começar o Campeonato Brasileiro, ou então até terminar o Campeonato Brasileiro. Isso é muito bom para a equipe do Vitória. E o campeão da Série B no ano passado, o Jiquié, ele voltou à elite do futebol baiano em 2024 e fez uma excelente campanha, conseguindo a classificação para as semifinais. O Gipão acabou sendo eliminado pelo Bahia ao perder por 1-0 no Valdomiro Borges e 4-1 na Arena Fonte Nova. O presidente do clube, que é o deputado Leu Lomanto, exaltou a campanha do Jequié e a conquista da vaga para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro do ano de 2025, galera. Então a equipe do Jequié está de parabéns pela sua participação e pela conquista que vai ser a disputar a vaga da Série B para o ano de 2025. Vai disputar a Série D, né? O Jequié. Jequié disputa a Série D e a equipe do Barcelona, com um brilhante trabalho do Betinho, né? Copa do Brasil. Vai disputar a Copa do Brasil, o Barcelona. O Barcelona vai disputar a Copa do Brasil e o Jequié a Série D. Série D, já tem calendário para essas duas equipes aí, para não ficar parada. E pelo menos para manter as equipes, né, galera? Com certeza. Que tem perspectiva de disputar alguma coisa. Como aconteceu o contrário aí, com o Bahia de Feira que fechou as portas, o Fluminense que já tá para fechar as portas, e mais outros times aí que acho que só tá sobrevivendo Atlético de Alagoinhas, Itabuna, Barcelona e a Juazeirense. O resto tá tudo... O Fluminense vai disputar agora a segunda divisão, com a expectativa da SAF, né? A 43, que tá patrocinando o Fluminense de Feira, e a grande expectativa do Fluminense subir. A gente, torcedor de Feira, não admite mais o Fluminense ficar na segunda divisão. Com todo respeito a essas equipes que temos aí no interior, o Fluminense é para atropelar essas equipes aí e voltar para a primeira divisão, que é o lugar dele, já que o Bahia de Feira foi rebaixado. O Fluminense já foi da elite do futebol baiano. Né? Bicampeão baiano, é um time respeitado. Merece, é uma vergonha a situação que se encontra. Vice-campeão da Série C, o Fluminense foi vice-campeão da Série C, perdendo para o Tunaluso. O Tunaluso que naquela época revelava o jogador, que me falha a memória aqui agora, rapaz. Um jogador que foi revelado jogou no Santos. Esse jogador, eu vou lembrar o nome, se não der tempo amanhã eu falo. Eu não me lembro a memória aqui, mas foi um grande jogador, o Giovani, agora que eu lembrei, Giovani, que foi revelado pelo Tunaluso, que foi campeão da Série C naquela época, decidindo com o Fluminense. E Condé elogia a atuação de Matheus Gonçalves e comenta retorno de Lucas Arcanjo. Então, a onça pitada tomou 4. A gente fica muito feliz. Ele é um jogador muito trabalhador. Chegou ano passado e foi muito importante. Fez bons jogos em momentos que a gente não estava bem. Fez uma partida brilhante lá em Recife contra o Sport. Esse ano ele voltou bem, está buscando seu espaço desde o Bavi, onde ele entrou e mudou o jogo. Ele sempre que entra está correspondendo. Isso aí a respeito de Matheus, né? Então tá aí, o Lucas Arcanjo começou a temporada e teve uma lesão no joelho. No momento ele estava pronto para voltar e aconteceu o fato lamentável da perda do pai. Todos aqui apoiaram muito ele
né, o titular da equipe, voltou bem ontem, tomou o gol normal, né, de um atleta. Um ambiente ótimo para abraçar o Lucas, respeitamos o tempo dele, com certeza o pai dele estaria feliz de ver ele jogando. No segundo tempo fez 2 defesas espetaculares, é um goleiro de muito potencial. Queria destacar também as partidas do Muriel, foi um goleiro que nos deu credibilidade para a gente avançar nas competições. Tá aí, chegamos aí ao final do nosso programa. Agradecer a audiência de todos vocês. Muito boa noite, minha querida Conceição do Jacuípe, minha querida Humildes, e até amanhã, se Deus permitir. Boa noite, Conceição do Jacuípe, minha querida Berimbau. Boa noite, a galera de Humildes e região, Feira, Salvador, Terra Nova que nos ouve. Amanhã estaremos aqui com mais um esporte entre amigos. Por quê? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Boa noite. A Mix Bahia FM acabou de apresentar Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte, você ouve aqui. Esporte Entre Amigos.